CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Hoje a gente fala de inteligência artificial. Muito cuidado com as respostas, não é mesmo, Gilberto? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu? A gente tem visto aí que as ferramentas de IA são muito populares, mas nem sempre as respostas que a gente obtém nessas consultas, essas plataformas, são verdadeiras. Algumas situações, né, a gente já tem alguns exemplos e casos aqui, que essas plataformas podem simplesmente alucinar, né? A palavra é exatamente essa. Essa alucinação é um fenômeno no qual a inteligência artificial cita fatos inexistentes ou imprecisos para dar uma resposta sobre um assunto que você perguntou para ele, né? Para entender exatamente essa questão, né, do porquê que as IAs elas alucinam, a gente tem que entender exatamente como é que funciona a plataforma de IA. Na verdade, eles são um algoritmo, né? Um algoritmo que ele é alimentado com um gigantesco banco de dados, que composto de livros, páginas web, dados de filme, textos, né? Áudios, e aí isso gera uma base de conhecimento, e quando a gente faz alguma pergunta para uma plataforma como essa, ela basicamente vai utilizar um modelo probabilístico para entender, né, o que você perguntou e qual é a sequência que vai fazer sentido para a sua resposta, nesse caso. Então, de maneira geral, ela vai te responder aquilo que ela entendeu que é útil para você. O problema é quando você faz uma pergunta que ela tem dados insuficientes para sua resposta na base de dados, ou os dados não estão assim muito bem classificados. E aí, com isso, ela começa a inventar, ou pelo menos a chutar uma resposta que aparentemente faz algum sentido, mas no contexto não faz sentido nenhum. Vou dar um exemplo aqui. Um usuário até relatou isso na internet, que ele estava com um problema, né, que o queijo da pizza que ele tinha feito não estava aderindo à massa, né? E ele fez essa pergunta para o ChatGPT, perguntando assim o que ele deveria fazer. E a resposta do ChatGPT foi: você pode usar uma cola. Ou seja, contextualmente, né, não faz o menor sentido você usar uma cola num alimento, né? Mas, não, na verdade, ela usou a informação que ela tinha a respeito de que a cola ela faz grudar duas superfícies, né? Nesse caso, basicamente, ela tinha uma informação imprecisa e aí respondeu essa situação. Então, por que isso é importante a gente estar comentando aqui? Porque essas alucinações, essas mensagens erradas, mostram para a gente que a gente não pode acreditar piamente ou cegamente nas respostas que vêm dessas plataformas, pelo menos ainda não, né? Porque muitas vezes informações que são cedidas numa resposta são informações imprecisas ou mesmo inexistentes nesse caso. Eu já fiz vários testes, inclusive, né, com plataformas, e já vi artigos citados, né, em respostas que eu tinha feito, que não existiam. Na verdade, simplesmente a plataforma inventou aquele artigo ou inventou aquele link. Eu pedi lá alguns links de vídeos sobre um certo assunto, e todos os links que ela colocou para mim na resposta eram links que eram inexistentes, não existiam no YouTube, né, para isso. Ela simplesmente inventou, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Elas são plataformas muito, muito interessantes, ajudam, né, a gente no sentido de começar uma pesquisa, começar a ter uma linha mestre, muitas vezes, de você ter um caminho para começar a pesquisar, mas não dá para a gente usar, né, as informações que vêm dessas plataformas cegamente. Elas têm que ser checadas para exatamente saber se aquilo faz algum sentido ou não, ou se tem algum tipo de base, né, de alguma informação consistente por trás daquela resposta. E eu não sei se você já testou isso, mas se você perguntar novamente, ele muda a resposta. Ah, sim, exatamente. Você vai perguntando, a mesma pergunta ela vai elaborando diferente, ou até te dando informações completamente diferentes da primeira resposta que ela te deu. Exatamente. Porque basicamente, ela vai analisando probabilisticamente que aquela primeira resposta, se não te atendeu, porque você fez a pergunta de novo, então agora eu vou fazer uma outra análise do meu banco de dados, e talvez essa próxima resposta te atenda, né, nesse caso. Então, é exatamente isso mesmo. Ou seja, assim, a gente está no começo da tecnologia, é óbvio que isso vai melhorar, né, com o tempo. Os especialistas falam que esse mecanismo de alucinação ainda vai continuar, né, de alguma maneira, um pouco mais, um pouco menos, mas a gente tem que dar um crédito também que a tecnologia está no começo da situação. Uma informação interessante: o ChatGPT especificamente, ele tem uma variável chamada temperatura, que você pode ajustar essa chamada temperatura, né, para suas respostas.
ela vai de 0 a 1. Se você coloca a temperatura 0, né, essa variável de temperatura 0, ele vai te dar uma resposta estritamente o que ele encontrou na base de dados. Né? Se você coloca a temperatura próximo de 1, isso dá liberdade para que ela tenha uma abordagem um pouco mais flexível e talvez te dê informações que não sejam exatamente tão precisas assim nessa consulta que ela faz no banco de dados. O ChatGPT tem basicamente essa variável que você pode ajustar quando você faz a pergunta para ela. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque essas respostas, elas podem, além de informações imprecisas, podem até fazer acusações falsas, né, e até de difamação de uma pessoa. Já tiveram casos, inclusive, de respostas de casos de abuso, de estupro, que o ChatGPT falou que era uma pessoa, na verdade, porque ela tinha uma análise baseada em alguns artigos de uma pessoa que estudava o assunto, na verdade não tinha nada a ver com ela ter cometido o crime de estupro. Então, ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Vamos pro golpe do dia? Vamos lá. O golpe tá aí. Conta aí, Gilberto. Muito bem, Fernanda. A gente está cercado de dispositivos eletrônicos, né, para a nossa vida, tanto no trabalho quanto em casa, né? A questão é que esses dispositivos eles estão cada vez mais sofisticados e cada vez mais a gente tem visto problemas de vulnerabilidades que vão expor a nossa privacidade quando no uso dessa situação, porque muitos desses dispositivos, inclusive, estão conectados à internet. Então, ou seja, algum tempo atrás, a gente até comentou isso aqui no CBN Tecnologia, que um grupo de pesquisadores descobriu algumas falhas em uma linha de televisores da LG. Mais de 90 mil televisores tinham aquelas 4 vulnerabilidades que permitiam que o atacante remotamente conseguisse ver o que você estava assistindo na televisão. E em televisões que tinham microfone e câmera, conseguiriam até ouvir e ver o que estava acontecendo em volta do aparelho, né, para isso. Isso não é só em televisões, a gente tem também exemplos na parte de robôs de limpeza que estão conectados à internet, tem também a questão de câmeras de videovigilância também, que tem acesso através da internet para isso, expondo, né, a privacidade das pessoas. Então, a ideia aqui do alerta, né, é que a gente, ao usar esse tipo de dispositivo, primeiro a gente tem que ter a visão de trocar senhas padrão. Ou seja, equipamentos em geral vêm do fabricante com uma senha padrão, elas devem ser trocadas. Segundo, observar se tem alguma atualização para esses sistemas, né? Ou seja, a atualização do software que está embarcado, que está dentro daqueles dispositivos, porque o fabricante pode vir a soltar uma nova versão, corrigindo alguns erros dessa situação, né? E tomar cuidado, obviamente, com esses usos desses dispositivos muito novos, porque muitas vezes o fabricante, no objetivo de lançar um produto antes do seu concorrente, ele muitas vezes queima algumas etapas de testes, e aí o produto vai para o mercado com falhas e com vulnerabilidades. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso, já que a gente tem dispositivos mais variados aí de assistentes pessoais, até carros conectados à internet também. A gente tem que tomar algum cuidado em relação a isso. É isso. Gilberto, muito obrigada e até sexta, né? Obrigado. Até sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia e bom feriado para todos, feriado de amanhã.